Boa tarde, crianças. Aliás, bom dia, crianças do segundo ano. Professor Marcão corrigindo a atividade enviada do dia 3 ao dia 6 de novembro. Desculpa a minha voz, eu tô meio rouco. De vez em quando eu vou dar uma pigarreada aqui. Na verdade, para ver se minha voz sai melhor. Bom, terceiro ciclo, estamos praticamente encerrando o nosso ano letivo, né? Aí você vai falar, nossa, Marcão, hoje é dia 5, eu tô gravando dia 5 de novembro, né? De 2020. Nossa, Marcão, hoje é dia 5 ainda e você já tá falando que tá encerrando o ano letivo? Sim, agora até o final do mês de novembro nós vamos praticamente fechar as notas de você, aluno do terceiro ciclo. Esse terceiro ciclo, que começou no início de setembro, se arrastou por setembro, outubro e vai chegar até o final do mês de novembro, o terceiro ciclo no seu final, e vem o mês de dezembro com a recuperação dessa galerinha aí que não conseguiu, né? Não participou, não procurou aprender, não se esforçou. Portanto, você que tá aí com tudo em dia, tem feito todas as coisas, você tá de parabéns, né? Você vai chegar tranquilo aí no final desse terceiro ciclo. Em breve vai ter o nosso simulado, e o simulado dessa vez foi o governo que mandou, certo? O portfólio a gente está fazendo lá no Classroom, você que está com ele em dia, parabéns. Semana que vem já vai ser o último portfólio de história, assim como das outras matérias. Aí a gente já vai estar encerrando essa parte também. Você que participa aí dos grupos, excelente. Parabéns, você vai ter essa nota de participação e é isso aí. Então essa atividade era referente à revolta dos malês. A gente está ainda aí no segundo reinado, terminando aí o período das regências, já partindo para o segundo reinado para encerrar o nosso conteúdo aí de terceiro ciclo de REAMP. Então vamos lá. Atividade, revolta dos malês, tinha um textinho com algumas divisões, né? Primeira parte aí explicando um pouquinho sobre essa questão da escravidão no Brasil, falando no segundo tópico que é a Bahia, estado escravista, que recebeu muitos escravos, né? Um dos estados que mais recebeu escravos no Brasil, e aqui se destacava especialmente esses escravos nagôs e os haussás, né? Os nagôs ou iorubás, que eram pessoas já acostumadas à guerra em seu continente, e aqui também tinha um destaque forte a questão do islamismo, né? Eles tinham como religião não só aqueles cultos afros que a gente já está acostumado, mas tinha muito muçulmano aqui. E o islamismo traz a ideia da guerra santa, né? Da jihad, da expansão de sua religião. Então essas ideias também estão presentes aqui nesse contexto. Aí o texto falava dos participantes, falava, por exemplo, aqui que a cidade de Salvador, onde se desenrolou essa revolta, ela tinha cerca de 40% da população total de africanos e descendentes, né? Então era quase metade da população, cerca de 65 mil habitantes, era muita gente. Lembrando que nós estamos em 1835 e era um ano em que a população brasileira não era tão grande, né? Então era muita gente. Então aí nesse contexto estoura a revolta dos malês. Vamos lá para as perguntas. Pergunta 1. Segundo o texto, por que a Bahia era uma região propensa à revolta de escravos? E pedi para você apresentar um breve histórico de revoltas de escravos naquela província. Então, eu coloquei aqui que a Bahia era propensa a rebeliões porque você tinha os nagôs e os haussás, e a população nessa província era muito grande, né, de escravos. Tinha um alto número de escravos, isso então contribui para essas revoltas.
E esses nagôs e Halsás, eles tinham esse histórico de guerra, como a gente já havia comentado ali em cima, né? Nesse período, na primeira metade do século XIX, que vai de 1801 a 1850, nós temos nós temos 30 revoltas de escravos, né, que ocorreram até 1820 na Bahia, né? Então, para você ver como esse pessoal resistiu à escravidão. Tem gente que fala, o negro não lutou, o negro aceitava de braços cruzados. Nunca, isso nunca aconteceu. O negro, ele lutou contra a escravidão desde os primórdios, né? Desde o momento em que ele era capturado lá na África, né? Vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui um trechinho de um filme. Deixa eu ver se é Cinque. Capturado. Esse filme Amistade é um filme que mostra bem essa questão da Alguém disse que isso era seu. da escravidão. Aqui a gente tem o Cinque, que é um dos principais personagens do filme Amistade, e mostra o momento em que ele é capturado lá na África e é vendido como escravo para os espanhóis trazido para a América de forma forçada. Vamos ver aqui esse trechinho. Minha esposa me deu. Para me proteger. Sim, que eu preciso que me diga como chegou aqui. Bom, nesse primeiro trecho aqui a gente vê que ele foi capturado ali por outros negros, né, de uma tribo rival, e como a gente observa, já na captura ele já resiste, né, já não aceita, já começa a se debater, mas como eram acho que 4 ou 5 homens e ele já foi preso dentro ali daquela rede, foi imobilizado, então ficou difícil, mas mesmo assim você percebe que ele resiste, né? A seguir, vamos ver aqui mais para frente. Aqui. Você vê ele com um ferimento na cabeça e sendo amarrado, porque justamente o ferimento na cabeça é porque ele se debateu para não ser preso. E ele está sendo amarrado porque se ele for deixado desamarrado, ele vai correr, vai fugir, né? Então, esse cara aqui, como a gente pode ver, ele não quer ser escravo, ele quer voltar para a família dele, é claro. Então, tem muita gente que acha que os escravos não lutaram contra a escravidão. Claro que eles lutaram. A gente tinha vários exemplos, como, por exemplo, o suicídio. Acho que a gente até falou sobre isso antes da pandemia. Se brincar, se eu não me engano, eu acho que eu até exibi um trecho desse filme para vocês lá no início, né, antes da pandemia. Então a gente vê que eles cometiam suicídio, se revoltavam e matavam seus senhores, colocavam fogo nas plantações, criaram a capoeira, uma espécie de resistência, fugiam para os quilombos, né, para se libertar, enfim. Então, por esse filme aqui, não vou mostrar mais, por esse filme dá para a gente ver que eles resistiam, né? Resistiam. E aí na Bahia a gente tem esse exemplo de 30 revoltas, e uma delas ocorreu em 1807, né? Os escravos se organizavam e eles realizavam ataques contra igrejas católicas
e queriam instalar uma autoridade muçulmana, e entra dentro dessa ideia que eu falei para vocês de expansão do islamismo, a jihad, a guerra santa, enfim. Queriam o fim da escravidão e ao mesmo tempo implantar o islamismo naquela região. A número 2, qual a importância do islamismo para a revolta dos malês? Eu coloquei assim, o fato de aquela religião os unirem em torno de uma ideia de liberdade, como a gente viu a revolta dos malês teve 600 integrantes, e aí, discorrendo mais sobre essa ideia da religião, a gente tem a festa do Ramadã e a revelação do livro do Alcorão a Maomé, que aqui no texto recebe o nome de, vamos achar aqui, é a Lailá al-Qadar, que é a festa da noite da glória, né, em que o Corão foi revelado para o Maomé. Então eles usaram esses dois simbolismos religiosos para poder marcar o dia da revolta, né? Então isso tornou esses integrantes da revolução pessoas que tinham uma ideia em comum. E por fim, sobre a revolta dos malês, quem foram os seus líderes? Está aqui os nomes, estava bem facinho lá no texto. Como foi o seu desfecho? Né? 70 africanos morreram, 9 dos que estavam combatendo os africanos morreram também, né? Muitos dos africanos encurralados na última batalha na Água de Meninos, lá em Salvador, fugiram pelo mar e acabaram afogados. E aí, como a gente vê, a revolta fracassou. E quais foram as punições? Então, muitos foram açoitados, outros deportados, expulsos do país, e ocorreu a execução. E 4 desses envolvidos mais importantes foram executados: o Jorge da Cruz Barbosa, a Jair, Pedro Gonçalo e o Joaquim foram executados por fuzilamento. O medo do governo baiano, do governo brasileiro, o medo é que essa revolta repetisse a revolução que ocorreu no Haiti, onde os escravos fizeram a independência do país, né? Lá no Haiti, no momento da Revolução Francesa e tudo, essa ideia se esparramou pelo mundo, como a gente já trabalhou. Os haitianos alcançaram essa independência através dos escravos. Foram os escravos que fizeram a independência do Haiti. Aí o governo tinha medo que isso acontecesse no Brasil, então, por isso mesmo, essa revolta foi duramente reprimida, né? Lembrando também da questão da Guarda Nacional, que foi fundada nessa época para conter essas rebeliões que estavam acontecendo no Brasil e especialmente revoltas de escravos também. A gente vai depois ver que a Guarda Nacional legou a figura do coronel, que vai ser o líder político, líder fazendeiro e político que vai comandar o Brasil no futuro, especialmente no início do século XX, na República que fica conhecida como República do Café com Leite. Certo? Então, era isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas precisava ser assim. Um grande abraço a todos e até a próxima.